Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Você que nos acompanha pelo canal do SBT Bragança, você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Facebook. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Muito obrigado por assistir a programação da EBD, onde aqui tratamos de subsídios para um enriquecimento da sua aula, você que é professor da EBD, e também dos alunos que querem aprender mais sobre a palavra de Deus. Nós estamos com a revista do segundo trimestre de 2020, que vai nos falar sobre a igreja eleita. Nós tratamos nas lições anteriores da eleição daqueles que são predestinados. Nós observamos que Paulo, na carta aos Efésios, ele apresenta um projeto de Deus para essa igreja, no capítulo 1, e agora no capítulo 2, nós vamos ver a execução desse projeto de Deus. E na lição de hoje, a lição de número 6, nós vamos falar sobre a condição dos gentios para ser encaixado nesse projeto de Deus. Paulo vai mostrar como os gentios viviam antes de conhecer a Cristo e como os gentios vivem agora que estão com Cristo, segundo Paulo, a palavra de Deus, uma nova criatura. Então eu quero compartilhar com você, que hoje é apenas o subsídio, apenas para o enriquecimento, eu quero compartilhar com vocês os dois versículos, o 11 e o 12, que estão na nossa lição. A nossa lição da Escola Bíblica Dominical, desta sexta lição, no dia 10 de maio, ela é voltada mais para o versículo 11 e o versículo 12. Então eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos que existem, que estão encaixados nestes dois versículos, e que Paulo, ele transmite pela sabedoria divina a nós, nos mostrando verdadeiramente a condição do judeu e do gentio. Deus, ele fez um plano, ele traçou um projeto, e para ele executar esse projeto, precisa de gentio e de judeu. E algumas particularidades existiam entre gentio e judeu lá na igreja de Éfeso. E Paulo, ele mostrou a dificuldade, na realidade, como é impossível misturar essas duas raças sem Deus entrar em ação com a sua infinita misericórdia e fazer uma transformação interior na vida de judeus e de gentio. Nós vamos observar que Paulo fala sobre um muro de separação. E esse muro de separação, de um lado, judeus que achavam que como nação escolhida não podiam se misturar com os gentios. Do outro lado do muro, gentios que não tinham conhecimento sobre a salvação por intermédio de Jesus Cristo e também não se preocupavam em conhecer isso, até porque existia um rancor, um ódio dos judeus por se acharem melhor do que eles. Então, Paulo entra em ação dizendo que Deus precisa dessas duas linhagens para formar um povo só. Veja bem, Deus não tem dois povos, Deus tem um povo. Deus tem a igreja, a eleita, uma nação eleita e escolhida. E nós vimos nas lições anteriores que essa nação eleita, ela é adotada e predestinada às bênçãos futuras. Agora, como fazer isso com duas raças diferentes, orgulhosas, com suas maneiras de ser, com suas religiões, com suas seitas, com o coração trancado, com orgulho no peito, para juntar e fazer um povo escolhido? E você vê bem que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui que Deus junta os dois para fazer uma construção só, um edifício, onde mais na frente
nós vamos ver as características dessa construção de Deus. Então eu quero compartilhar com você versículo 11 e versículo 12. Então, duas coisas importantes que estão no versículo 11. A primeira diz aqui: gentios na carne. O que vem a ser um gentio na carne? Eu quero compartilhar com você que a expressão se refere ao fato de que eles não são israelitas. Os efésios eram pagãos e a expressão na carne aqui se refere à circuncisão física que eles não tinham. Não eram circuncidados. Se você abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 17, do versículo 9 até o versículo 14, você vai ver essa aliança que Deus fez, esse pacto que Deus fez com a nação, o pacto da circuncisão. E os judeus, todos judeus, nascidos no 8º dia, teria que ser circuncidado. Se não fosse circuncidado, não faria parte da nação escolhida. Então, o gentio, como não fazia parte da circuncisão, os judeus achavam que eles não poderiam fazer parte dessa linhagem e muito menos se misturava com eles. Algumas particularidades sobre essa circuncisão eu quero compartilhar com você. Veja bem, quando Deus estabeleceu a lei para a nação de Israel, Ele indicou o que deveria comer e o que não deveria comer. Ele indicou quais seriam os animais imundos e quais seriam os animais que podiam comer. Indicou os peixes que são imundos, os peixes que deveriam comer. As aves que são imundas, as aves que deveriam comer. Então, o judeu, resumindo, tinha uma dieta a cumprir. Já o gentio não se preocupava com essa dieta. O gentio comia animal, qualquer um, peixe, qualquer um. Ele não fazia distinção, ele não fazia diferença, até porque a lei não era para ele, a lei era para o judeu. E o judeu, se achando melhor, não se misturava com o gentio. Você vê que Paulo, ele alerta Pedro, quando Pedro, já depois de separar da igreja do Senhor Jesus, os gentios, alguns irmãos aceitando a Cristo como Salvador, lá junto, e Pedro se afasta, e Paulo chama a atenção de Pedro, porque Pedro não estava junto com os irmãos. Pedro guardava ainda no coração aquela tradição de judeu com judeu, gentil com gentil. Então Paulo vem mostrar aí o ódio que tinha um do outro, por causa disso. Por isso que eles não comiam na mesma mesa. Eles não tratavam a coisa junto. Por isso que na Santa Ceia, uns adiantavam, outros atrasavam. Justamente porque ainda tinha essa doutrina no coração, esse costume, e não estavam acostumados com a igreja eleita do Senhor Jesus. Então, os gentios que não eram circuncidados, os judeus achavam que eles não tinham direito de participar dessa nação. Foi preciso a intervenção de Deus por intermédio de seu Filho amado Jesus Cristo, e assim quem aceitar a Cristo, sendo uma nova criatura, participante das bênçãos, tanto judeus como gentil, formando uma só nação, formando a igreja do Senhor Jesus. Então, você compreenda como é o plano de Deus para a salvação da humanidade. Hoje, nós observamos que ainda existe uma particularidade entre nós. Existem pessoas com costumes e outras com outros costumes. Precisamos nascer de novo e entender que nós fazemos parte de uma nação eleita por Deus, um povo escolhido de Deus com um propósito só, né? Por isso que Paulo vai dizer depois que a circuncisão não deve ser feita no órgão sexual, mas sim no coração. Sendo feita no coração, ambos têm participação na vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A segunda observação no versículo 11, ele diz: chamados incircuncisão. Havia um certo deboche da parte dos judeus. Eles, quando falavam com o gentio, além de dizerem que os gentios não tinham direito a participar do que Deus tinha mandado e ordenado para eles, eles diziam: vocês não têm direito porque vocês são incircuncisos.
e todo incircunciso não faz parte do povo de Israel. Então existia esse ar de deboche, e eles chamavam de incircunciso para os gentios. Essa frase ofendia os gentios. É como se hoje você dissesse para o pecador: você é pecador e não tem direito ao reino do céu. Você estará ofendendo o pecador. Então entenda como era o relacionamento de judeu com gentio. Quando o judeu chamava o gentio de incircunciso, ele estava ofendendo moralmente o gentio. É como nós chamamos o pecador de pecador. Nós estamos moralmente ofendendo ele. Por isso que nós devemos chamar, não de pecador, mas daqueles que não conhecem ainda a palavra de Deus, que não conheceram a Cristo e que precisam conhecer. Porque futuramente, aceitando a Cristo como Salvador, tornam-se nossos irmãos. E essa observação que Paulo faz no versículo 11, entre judeus e entre gentios. Então, os gentios, eles eram gentios na carne, porque não eram circuncidados, e os judeus achavam que por não ser circuncidados, não podiam fazer parte da nação de Israel. Não podia haver mistura. Isso traz hoje um significado espiritual. Paulo diz que mistura, que comunhão tem as trevas com a luz? Não existe comunhão em treva com a luz. Quando somos circuncidados em Cristo, saímos das trevas para a luz. E a luz tudo revela. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Existem algumas características que o crente, ele precisa ter quando ele aceita Jesus como Salvador. Se você observar Paulo escrevendo aos Gálatas, você vai entender que nós temos deveres. Os judeus, eles pensavam só em privilégio. Eles pensavam só no direito e não no dever. Veja que quando Deus estabeleceu a lei, Ele estabeleceu a lei, e a lei indicava que tinha que amar o próximo. A lei indicava não matar, não roubar, não se desfazer do outro, não ofender moralmente. Tinha os preceitos, que eram muitos, que estavam encaixados na lei. Mas o judeu, ele não obedecia esses preceitos. O orgulho estava no coração dele. Então ele achava que tinha só direito e não dever. E quantos hoje não acham que tem só o direito e não tem o dever? A igreja de Jesus Cristo tem muitos deveres para ser cumprida, para depois cobrar o direito à vida eterna. Muito bem. No versículo 12, nós temos aqui mais 5 aspectos. Nesse versículo 12, eu quero compartilhar com você. O primeiro deles: estáveis sem Cristo. Paulo está dizendo, antes de vocês aceitarem Jesus como Salvador, vocês não conheciam Cristo. Por isso que vocês ignoravam a lei, ignoravam os profetas, ignoravam os judeus, porque não tinham conhecimento. Paulo vai falar lá na carta aos Romanos que viviam conforme a vontade que lhe dava. Ele vai dizer que não existia nenhum sequer justo, que todos se extraviaram, não existia justo, justamente porque não conheciam a promessa de Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então ele está falando, olha, antes vocês viviam sem Cristo, mas agora vocês conhecem a Cristo, agora vocês têm um novo caminhar, um novo proceder, um novo estilo de vida. Pense, você aceitou Jesus como Salvador para quê? Achando que só aceitando Jesus já tem aí a garantia de morar no céu? Não, irmão. Não, irmão. Você tem muita coisa para cumprir ainda. Você tem deveres como cidadão para cumprir. Então não deixe esse muro que separava judeus e gentios separar você de Cristo. Você é nova criatura. Você tem que estar em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Outra particularidade, outro aspecto: separados da comunidade de Israel. Veja bem, o gentio, ele não tinha direito às festas judaicas, nenhuma delas. Existia uma comunidade separada dos gentios. Os judeus, eles viviam em tribos, e a comunidade deles era diferente. E os gentios não faziam parte daqueles cultos, daquelas cerimônias religiosas, da adoração, do sacrifício.
Eles ficavam do lado de fora, embora havia muitos simpatizantes. Sempre tem aqueles que acham bonito, que acham interessante, aqueles que choram quando ouvem uma mensagem bem pregada, aqueles que choram e se comovem quando participam de um culto. Sempre tem aqueles. E nós vemos que, separado dessa comunidade, não tem direito à bênção de Deus. Então, nenhum culto fervoroso, nenhuma mensagem que vá alegrar o teu coração, vai fazer você alcançar o céu. Você só vai alcançar o céu se você reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade e aceitá-lo como Salvador da sua vida. Continuando. Estranhos ao concerto da promessa. Veja bem, ainda estamos no versículo 12. Havia uma promessa de Deus por intermédio de Abraão. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fala todas as famílias da terra, Deus não está falando que é só judeu. Na terra não existe só judeu. Na terra existe judeu e gentil. Mas a promessa não era só para judeu. Interessante que o orgulho do judeu não deixava ele enxergar isso. Que a promessa de Deus não era só para eles, era para todas as nações da terra. Embora, quero abrir aqui um parênteses, que a ordem de Deus era para a nação israelita ser a cabeça dos outros. Foi o que não aconteceu. Pelo judeu não cumprir as suas obrigações, eu louvo a Deus que abriu espaço para os gentios. Nós somos gentios. Brasil é gentil, México é gentil, Japão é gentil. O que não é judeu, biblicamente, é considerado como gentil. Então, devemos dar graças a Deus por esse muro ter sido derribado, e assim nós temos comunhão uns com os outros para entrarmos e adquirirmos a vida eterna. Então, os gentios, eles eram estranhos a essa promessa. E Paulo está detalhando isso para os Efésios. Paulo precisava fazer isso para os Efésios, porque os Efésios, eles eram as pessoas dispostas a trabalhar. Você vê bem que você vê ler a história, você vê que eles conquistaram a Ásia Menor. Dali saíram muitos evangelistas, muitos obreiros do Senhor Jesus para divulgar, para propagar a mensagem do Evangelho de salvação. Por isso que Paulo tinha um compromisso com eles. Então Paulo precisava explicar para eles, para mais tarde eles explicarem para alguém. Está sendo explicado para você, porque você precisa explicar para alguém. Explique para os seus alunos o que é circuncisão e o que é incircuncisão, o que é judeu e o que é gentil, para que ele possa ficar inteirado dessa mensagem. E assim como os Efésios, como Paulo escreve aos Efésios, que nós possamos também entender essa mensagem da salvação e nos dispor a fazermos a obra do Senhor Jesus. Então, por ser estranho aos concertos, às promessas, veja bem que nós temos várias alianças. Tem a aliança mosaica, a aliança davídica, e tem a promessa do Salvador. E o judeu conhecia tudo isso, porém não se importava com isso, porque isso era obrigação, e ele não queria, ele só queria aquilo que chegava para ele, aquilo que o orgulho dele aumentasse com aquilo, as vantagens para os judeus. Ele tinha um orgulho tremendo. Você observa na Bíblia Sagrada que eles tinham até o horário de oração, eles tinham como se vestir na sinagoga. Tudo isso eles tinham, principalmente os escribas, que tinham todo um ritual para escrever. E os gentios não tinham conhecimento disso. Mas graças a Deus, que Deus mandou a palavra por intermédio de Jesus Cristo e usou homens como o apóstolo Paulo para nos esclarecer tudo sobre a vontade do Senhor nosso Deus. Aleluia! Outro aspecto aqui, versículo 12 ainda. Não tendo esperança. Veja bem, o judeu dizia para o gentil: tu não faz parte dessa nação, tu não é filho de Abraão, tu não tem linhagem. E se tu não tem linhagem, tu não tem a bênção. Se tu não tem a bênção, tem que ficar separado de mim. Por isso que judeu não se misturava com gentil, porque ele achava que somente os descendentes de Abraão é que tinham direito ao reino dos céus. E isso causava um atrito. Se você observar, lá em Jerusalém,
tinha um muro chamado muro de separação. O gentio podia ir até esse muro, dali para frente ele não podia passar, porque ele era gentio, não era da linhagem de Abraão. Então você observa que espiritualmente ainda existe essa separação, ainda existe. Precisamos ser nova criatura para passarmos desse muro para o outro lado e ter direito a todas as bênçãos que Deus estabeleceu para a nação, que tenha direito também para nós, que nós somos povo escolhido de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você é escolhido de Deus, irmão? Você é escolhido de Deus, irmã? Glória a Jesus. Então, o gentio não tinha essa esperança. Quantas pessoas nós conversamos com ela e elas dizem a mesma coisa? Olha, não tem jeito para mim. Muitas delas dizem assim, olha, aqui está minha oferta, aqui está meu dízimo. E aí você convida, você é crente, já aceitou Jesus? Não, não tem jeito para mim. A minha vida é tão bagunçada que eu não tenho direito a essa participação aí. Ainda hoje tem gente com esse pensamento, sem esperança. Precisam conhecer a Jesus, precisam ter uma experiência com Deus, para que essa esperança, ela nasça na vida dele e ele aceite a Jesus Cristo como Salvador. Depende de mim, de você levar a mensagem, pregar a palavra da salvação. Aleluia. E por último, no final do versículo 12, nós vamos ver que Paulo diz que eles eram sem Deus no mundo. Ah, irmão, uma pessoa sem Deus é muito triste. Uma pessoa sem Deus vive a seu bel prazer. Ele se extravia. Ele faz tudo que o mundo tem e oferece para ele. E muitos estão morrendo antes da hora. Muitos estão morrendo novo, sem expectativa de vida. Muitos não estão nem adquirindo família ainda. Estão sendo mortos. Muita gente nova. As drogas estão matando. O crime está matando. Muita gente não está tendo nem a oportunidade de adquirir uma família. Por quê? Simplesmente porque vive no mundo sem Deus. E muitos nem acreditam em Deus. Por acharem que não tem esse privilégio, não acreditam nas coisas de Deus. Ignoram e criticam a todos aqueles que fazem a vontade do Senhor Jesus. Você tem alguém na sua família que não acredita em Deus? Você tem alguém na sua família que ignora você como crente? Não é só você. Muitas famílias passam por isso. Mas oramos a Deus para que Deus possa tirar essa muralha e nós possamos, através da palavra de Deus, que possamos convencer usando a palavra e não por nós mesmos. Agora eu quero compartilhar com você uma coisa importante. Nós temos deveres. Temos deveres. Não é só a fé que salva. Não. Nós temos que praticar as boas obras. As boas obras dentro do nosso lar, da nossa casa. Tem famílias compostas de judeus e gentios. Tem irmãos que não se falam. Tem pai que não fala com o filho. Tem marido que não fala mais com a esposa. Tem casais que não se unem. Como tem isso? E eu posso exemplificar como judeus e gentios. Precisa o Senhor Jesus entrar com ação e mostrar que ele morreu não só pelo judeu, mas morreu também pelo gentio. Todos têm direito à salvação. Que essa união chegue dentro do seu lar, dentro da sua casa. Que você possa apresentar o aluno da classe da escola bíblica dominical a posição de judeu e a posição de gentio. E eu digo para você, você vai achar lá na classe da escola dominical alunos que convivem com judeus e gentios dentro da sua família. Mas a graça e a misericórdia de Deus, ela está aí para quebrar essa barreira. Então ouça o que o Paulo está dizendo aqui. Deus precisa construir, ele precisa botar em prática o projeto dele com esses dois povos, judeus e gentios. Mas para fazer isso, ele tem que transformar a vida dos dois, para fazer dos dois uma só nação. E Deus conta conosco para isso. Deus conta com o professor da escola dominical. Deus conta com o aluno, para que nós possamos divulgar a vontade de Deus para a vida desse povo. Aqui está a mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida.
e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Fique conosco, dê lá o seu likezinho no YouTube, dê lá no Facebook e assista toda a nossa programação pelo SBT Bragança. Deus abençoe a tua vida, fique na paz do Senhor Jesus.